Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre 15 suculentas consideradas aí de difícil cultivo, falada por você aí nos comentários, que sempre deixa aí que tem dificuldade com elas. E também vou passar para você algumas dicas durante o vídeo que vai transformar uma suculenta sua aí fungada, cheia de fungo pinta preta como essa daqui, numa suculenta totalmente recuperada, como ela ficou aqui, ó. Com alguns cuidados que eu dei para ela durante algum tempo, ela voltou à vida dela normal e voltou a ficar limpinha e lindona e está aqui, ó, desenvolvendo a todo vapor. Então já vou começar atendendo aqui o pedido de uma amiga inscrita aqui no canal, que é a Marinês. Ela colocou assim, ó: bom dia, a minha maior dificuldade de cultivar é a suculenta orelha de elefante. Então durante o vídeo de hoje tem vários comentários aqui que eu selecionei para poder tirar essas dúvidas aí e ajudar um pouquinho. Em relação à orelha de elefante, aqui no nosso cultivo a gente cultiva ela num local que ela toma o sol da manhã todinho. A gente faz a rega dela somente quando o substrato está totalmente seco, porque normalmente ela tende a dar muito fungo pelo caule. Ela está indo ali bonitona, lindona, muitas das vezes até dando algumas mudas, mas do nada ela funga o caule. Então, além de dar o sol da manhã para ela e fazer a rega só quando seca o substrato, eu vou retirando algumas mudas também e espalhando aqui pelo cultivo, colocando em outros vasos, porque se caso der um problema mais grave em uma, eu ainda tenho ela espalhada aqui para todo lado, para poder continuar tendo a planta, que para a gente também é uma planta muito querida e que a gente também não quer perder no cultivo. Perdemos algumas lá no início do cultivo, justamente por não saber dessa dica que eu estou passando aqui para você hoje, que é a questão do sol da manhã todo e também a questão da rega. Essa informação aqui, ó, tem muitas pessoas que não sabem ainda, que é a questão do cogumelo. Todo cogumelo é um fungo. Então, se a gente deixa esse fungo crescendo aqui no meio das plantas, ele vai espalhar as sementinhas dele e vai contaminar toda a plantação. No caso aqui, as suculentas. Então, eu já estou retirando aqui, ó, do substrato, porque estava com um pouco de umidade e deu fungo, mas eu estou retirando ele e jogando fora. Então, toda vez que você ver um cogumelo no meio das suas plantas, pode achar até bonitinho, interessante, mas com certeza é fungo. Então, para quem cultiva planta, não é interessante ver um cogumelo parado no meio das plantas. Seguindo então para a segunda suculenta então de difícil cultivo para algumas pessoas, vou atender o pedido aqui da Inês, que ela colocou assim: minha dificuldade, fazer o cacto amendoim florescer, nunca consegui. Aqui no nosso cultivo, nós conseguimos manter o cacto amendoim crescendo, desenvolvendo, né, brotando, e também já conseguimos aí ver a floração dele. É lógico que a floração dele não é o ano todo, é uma vez por ano, principalmente agora na primavera e verão, mas aqui nós já tivemos o privilégio de ter algumas florações, e com certeza é uma das florações mais bonitas aí dos cactos e suculentas. E também é um cacto, uma suculenta aí que gosta do sol da manhã, e a gente só rega também quando seca o substrato. Quando a gente finca o palito de churrasco ali, tá sequinho, a gente rega novamente. A dúvida da Ieda também, ó, é sobre cactos. Ela colocou como cuidar dos cactos e se eles podem ficar no sol direto. E como a dúvida da Ieda ainda é sobre cacto, vou aproveitar a questão do cacto amendoim para deixar uma dica bacana para você e falar mais um pouquinho a respeito. Aqui, ó, a gente vai pegando esses amendoinzinhos pequenininhos assim, essas mudinhas, colocando em outros vasos para poder continuar tendo da espécie. Em relação à questão do sol, acredito que nenhuma planta gosta do sol todo, né, do dia todo ali, principalmente agora nessa onda de calor. Então a gente sabe que elas gostam principalmente do sol da manhã e de um sol filtrado, ou debaixo de uma árvore, ou debaixo de um sombrite, como é o caso da glauca, que gosta de sol, mas aqui no nosso cultivo elas desenvolvem melhor tomando o sol da manhã também, e a gente faz a rega dela aí a cada 3, 4 dias, porque ela gosta de um pouquinho mais de rega. Uma forma de manter a glauca aqui no nosso cultivo é toda vez que a gente vê uma muda ali desenvolvendo na planta mãe, a gente retira e vai colocando em baciadas para poder perpetuar a espécie e não perdê-la no cultivo. E falando ainda sobre as dificuldades no cultivo, tem um comentário da amiga inscrita aqui no canal, que é a Tereza. Ela colocou: minha maior dificuldade são as pragas, as cochonilhas, juntamente com as formigas. Então aqui no canal, além de usar aqui o inseticida, que a gente prepara uma colherzinha de chá num litro d'água e vai lá e aplica na praga, né? Não é para aplicar na planta toda, é só no local infestado. A gente usa também a calda de detergente, no caso aí 2 colheres para meio litro d'água, e vai lá e aplica também na praga. Não tem necessidade de jogar na planta toda o sabão, mas se caso cair na planta, depois de 10 minutinhos pode regar.
Uma coisa também que vai diminuir um pouco o ataque das cochonilhas nas suas plantas é a questão da fertilização. Um adubo NPK 414-8, por exemplo, pode diminuir bastante as cochonilhas, porque planta forte, pragas não param nela. Então, quando você faz uma adubação de leve ali como esse daqui, ó, usando uma tampinha num litro d'água, aplicando lá, pulverizando, sua planta fica muito mais forte. Tem também o farinha de osso, que vai levar cálcio para sua planta e deixá-las bem mais resistentes contra o ataque de cochonilhas. E também sobre a questão dos fungos, porque a planta estando mais forte, principalmente estando fértil, para poder começar a dar mais mudas para você, você tendo mais mudas, você tem mais chance de proliferar essa planta aí e não perdê-la no cultivo. Porque nós sabemos que agora, da agora para frente, a tendência é esquentar cada vez mais e consecutivamente depois vem a chuvarada de final de ano e de início de ano também. E não existe um cultivo, por melhor que ele seja, por melhor que seja o adubo, a planta, tudo que você faça pela sua planta, no final do ano acaba aparecendo fungo mesmo, por causa da questão da umidade que aumenta. Então é natural, é da própria natureza acontecer isso. A gente precisa então já começar a se precaver. Para essa precaução, a gente usa aqui alguns fungicidas, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você também. Mas ainda sobre as de difícil cultivo, a jade, por exemplo, ela é uma planta que é considerada de difícil cultivo pela questão dos fungos, né? Porque ela vai crescendo, desenvolvendo e do nada ela se enche do fungo pinta preta também. Como é o caso também do Aiônio kiwi e dos outros aiônios também, que vão desenvolvendo numa boa, mas quando são atacadas por fungo, rapidamente essa planta é destruída, caso você não tenha nenhuma precaução, não aplique nela nenhum defensivo, nenhum fungicida. Então é por isso mesmo que eu vou deixar a dica para você aqui, ó, de alguns fungicidas que ajuda bastante a salvar plantas. Como você viu no início do vídeo, tinha uma planta aqui que ela estava toda capengada, toda sofrida de fungo, toda perebenta, e a gente conseguiu fazer ela voltar ao normal, limpinha, com o uso desses defensivos. Aiônios também, nós já perdemos alguns aqui no início do cultivo, quando a gente não sabia dessas informações que eu estou passando para você. E depois que a gente aprendeu, colocou em prática e viu que foi bom, sempre eu deixo a dica aqui para você no canal, para que você possa fazer o mesmo e manter a sua planta lindona aí no cultivo. A cesta suculenta que as pessoas também reclamam muito que não conseguem cultivar, bem, essa daqui que é a Lovely Rose. A Lovely Rose, eu também tinha uma certa dúvida no cultivo dela no início, até perdi algumas também, mas depois que nós pegamos o jeito dela, ela está indo muito bem no cultivo. Ela fica num local aqui que ela toma para mais de 5, 6 horas de sol, principalmente o sol da manhã todo, e só faço a rega dela também quando o substrato está totalmente seco. E faço a adubação delas aqui uma vez por mês com adubos ricos em fósforo, como é o caso também da de número 7, que é a Dionysus, que muitas pessoas reclamam que não conseguem cultivar. Aqui também elas tomam o sol da manhã, a gente rega uma vez por semana e a gente coloca ela num vaso onde tem pouco substrato e uma drenagem muito boa de isopor, porque assim o substrato não demora muito a secar novamente e ela já aproveita a água que ela bebeu, né, que ela sugou, para poder se manter hidratada. E além disso a gente faz uma caminha de carvão por baixo de cada uma delas aqui, ó, para realmente não ficar nenhuma umidade debaixo das primeiras folhas. A mesma coisa a gente faz com a de número 8 do vídeo de hoje, que é a Albert Bines, que também é de difícil cultivo, e todos os cuidados que eu dou para as outras, eu dou para essa também. A patinha de urso eu vou deixar ela como a de número 9 do vídeo de hoje, que também é considerada de difícil cultivo para muitas pessoas. Aqui para nós ela já se tornou de fácil cultivo, porque nós já pegamos o jeito dela, mas muitas pessoas deixam nos comentários que ainda tem dificuldade e qual a dica que eu deixo, né? Nesse caso aí também o sol da manhã, a parte da manhã toda, e você pode regar ela uma vez por semana, por exemplo. Agora nesses períodos de sol mais intenso, né? Como agora é o momento da onda de calor, eu estou regando aqui a cada 3 dias. Passou 3 dias de sol quente, eu vou lá e faço a rega delas. E assim a gente mantém elas vivas por aqui. E para quem é novo e nova aqui no canal, que está chegando por agora, talvez ainda não tenha visto aí nosso substrato, que é caseiro. A gente faz aqui sem gastar praticamente nada, com coisas bem em conta mesmo, e que fica bem drenante. Então ele ajuda também bastante
com essas suculentas de difícil cultivo, como é o caso do colar de tartaruga, que fica no substrato bem drenante, bem aerado, porque ela também não gosta de muito encharcamento. Então é um substrato onde a gente mal jogou a água já passa aqui pelo substrato e já vai embora e não fica encharcamento. Porque todas essas que são consideradas e chamadas de difícil cultivo, elas realmente não suportam encharcamento por muito tempo. Então essa é a suculenta de número 10 de difícil cultivo do vídeo de hoje. E eu já vou seguir então para de número 11, porém dando uma dica extra para você. E no caso aí a dica extra é realmente você caprichar no furo do vaso, né? Porque tem muitas pessoas que fura pouco o vaso e acaba retendo muita água. Nos períodos que a gente consegue controlar a rega, até que dá para aceitar. Porém agora no final do ano, quando começa a chuvarada, se o seu vaso tiver pouco furo, com certeza ele vai segurar a água. Quando você menos assustar, por intolerância ao encharcamento, a planta se desmonta inteira, como já aconteceu com a gente aqui com algumas Albertines. Ela se desmonta do nada, você encosta nela, as folhas todas caem. Seguindo então para a próxima dificuldade aí no cultivo de algumas amigas inscritas aqui do canal, tem também a dificuldade da Rose Gomes. Ela colocou caramujos, pragas e rega, algumas acabam apodrecendo. Então a dificuldade dela é com caramujos, pragas e regas. Sobre caramujos e lesma, tem vários lesmicidas que são ótimos contra a lesma. Você pega a isca, coloca lá no meio da planta e aí a lesma, o caracol, o caramujo vai lá e come e morre. Já vou seguir então para a suculenta de número 11, que muitas pessoas deixam nos comentários que acha que é de difícil cultivo, né? Como é o caso da Gila. A Gila, nós também tivemos muita dificuldade com ela no cultivo, no início principalmente, porque ela tende a dar a pinta preta, o olho de pomba, o ano inteiro. Ela pode estar no melhor momento dela, blindona, bonitona, mas ela tem sempre uma pinta em alguma das folhas, principalmente nas folhas de baixo, né? Que é onde fica mais umidade concentrada. Mas para evitar problemas maiores com ela, a gente deixa ela num local aqui que ela toma sol praticamente o dia inteiro. Depois de adaptada, ela pode tomar sol praticamente o dia todo. E a gente rega ela realmente quando está totalmente seco o substrato, pela questão de que as folhas dela são folhas muito grossas e que guardam muita quantidade de água. Então essa planta passa um bom período aí sem rega, mas nos períodos mais quentes a gente rega ela aí uma vez por semana, ou quando é uma onda de calor igual agora, a gente rega a cada 3 dias completos. Pulvinata rubi, no caso a de número 12, né, que é considerada de difícil cultivo para algumas pessoas. Aqui no nosso cultivo também, ela vai muito bem, ela desenvolve muito bem no período de outono e inverno. No período de primavera e verão, ela tende também a dar algumas pintas pretas e ela acaba diminuindo o tamanho. Mas sabendo disso, então a gente tem sempre um defensivo por aqui para aplicar nelas, como no caso aí da de número 13, que é a Crispate Beauty, que também é uma suculenta lindona, bem rústica, bem forte, porém ela costuma ser bem atacada por cochonilhas também, principalmente em períodos que, por um acaso ou outro, ela fica sem tomar sol alguns dias, né? A gente sabe aí que vai ter alguns dias aí pela frente, que vai ter alguns dias mais nublados também. Então, nesse período, a gente precisa cuidar um pouco mais dela em relação ao ataque de cochonilha. Então, a gente usa alguns defensivos também, uma vez por mês. Tendo sol, é uma planta que adora o sol, embora seja branquela, mas ela toma aqui para mais de 5 horas de sol pleno direto, depois de adaptada, né? E a rega dela também é só mesmo quando o substrato está totalmente seco. E a gente faz uma caminha de carvão também debaixo das primeiras folhas dela, para evitar que mele. A suculenta de número 14 também, muitas pessoas deixam nos comentários que tem dificuldade no cultivo dela, que é a rosinha de sol variegata. Para a gente aqui já não é mais de difícil cultivo, mas como eu preciso atender o pedido seu e deixar a dica aí para você que tem dúvida, aqui a gente cultiva ela num local que toma só o sol da manhã também, e a questão da rega dela vai muito de acordo com o calor. Esse período agora de onda de calor, por exemplo, eu estou regando ela aqui a cada 2 dias. Passou um dia inteiro, no outro dia eu já faço a rega dela e ela está aqui, ó, desenvolvendo e lindona cada dia mais. E antes de falar da suculenta de número 15 de difícil cultivo, vou deixar para você a dica então já do fungicida que a gente usa aqui, uns 3 ou 4 fungicidas.
mas eu uso muito esse aqui, ó, que é o Forte Fungicida, que ele já é contra ferrugem, pinta preta e oídio. Então, num só fungicida, você resolve vários problemas. E uso muito aqui também o Fungitol, que é o do sachêzinho, que vem com 10 miligramas para poder dissolver aqui, ó, num litro d'água, né? Então eu faço um preparo aqui e depois acrescento o restante da água, formando 1 litro, e vou lá e pulverizo a planta toda. Pode ser tanto na que está atacada quanto na que está ao lado da planta atacada, porque o fungo ele espalha, né? Ele tem como se fosse uma sementinha, na verdade centenas de sementinhas, né, que acaba esparramando com o vento. Então é importante, quando você aplicar algum fungicida numa planta contaminada, aplicar na que está ao lado também. E é muito importante que quando você fizer qualquer tipo de aplicação de qualquer tipo de fungicida ou algum outro defensivo, que seja na sombra, que você aplique lá na sua planta na sombra e depois deixe ela permanecer na sombra. Só voltar com ela para o sol depois de um dia. E com esses cuidados especiais, alguns dias depois a sua planta volta a ter vigor, a ter viço, a ficar lindona novamente e limpinha, como é o caso dessa daqui, ó, que é a híbrida vermelha, que foi totalmente contaminada por fungos, como você viu na imagem, e hoje ela está aqui, ó, limpinha, lindona e completamente saudável. A suculenta de número 15, que muitas pessoas reclamam comigo nos comentários que não consegue cultivar, não consegue ver a floração, é a rosa do deserto. E o que eu faço aqui para as nossas estarem sempre florindo? Então eu deixo sempre dicas por aqui. Quem acompanha o canal sabe todas as dicas que eu deixo em relação, mas o que eu sempre deixo de dica realmente é o uso aí de algum fertilizante e adubos ricos em fósforo e cálcio. Como eu deixei a dica no vídeo de hoje para você aí, do fertilizante da farinha de osso e também o NPK 4148, que é excelente aí para qualquer tipo de planta crescer, brotar e florescer. E como a maioria das suculentas também, porque ela também é uma suculenta, ela gosta bastante aí de sol, então pode dar para ela várias horas de sol, principalmente o sol da manhã, e regar também quando o substrato estiver seco, né? Fazendo isso aí é garantia de floração e muito desenvolvimento. Diante das informações, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, e também deixa nos comentários de onde você assiste, para a gente poder saber até onde chega aí as nossas informações. Combinado? E por falar em comentário, quero deixar um abraço especial hoje para a amiga inscrita aqui no canal, que é a Maria Fátima. Ela colocou o comentário dela e pediu para mandar um abraço para ela, que ela é de Pernambuco, Recife. Então um grande abraço aí para Maria Fátima, para todo o Pernambuco e para todo o Recife. E para você que ficou até o final do vídeo, caso tenha gostado aí do conteúdo, se não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, pega todo o vídeo novo que eu postar aqui e manda para você, tá ok? E para você que foi meu companheiro e minha companheira até o final do vídeo, mais uma vez agradeço pela sua companhia. Um forte abraço para você também, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!